fui uma criança dos anos 2000. E, sinceramente, ao mesmo tempo em que foi uma época maravilhosa, também foi muito caótica. E eu não quero nem entrar no mérito de qual é a melhor geração, porque, como eu expliquei no meu vídeo sobre autoestima, tá todo mundo doido igual. Mas eu vou admitir que as coisas que acontecem de geração em geração são muito estranhas e sempre tem alguma coisa nova pra se falar. Nossos avós viveram um golpe militar, nossos pais viram o primeiro celular chegar no Brasil, nós vimos os computadores entrando na rotina de casa das pessoas e os que vieram depois de nós viram todo o resto do caos que surgiu a partir daí. Mas falando sério, eu sinto falta de certas coisas dos anos 2000. Tudo bem que a gente era um atestado de óbito contra a moda, mas a gente tenta relevar esse pequeno detalhe, até porque o brasileiro é charmoso, mas os filmes da Disney o corrompem. Brincadeiras à parte, eu fui ter contato com o Disney Channel bem depois. Eu fui uma criança criada à base de TV aberta, sendo um dos canais principais a TV Cultura. Qual é, gente? Eu sou filha de professora, vocês acham mesmo que isso não faz sentido? Eu era uma criança que podia assistir Jovens Titãs, X-Men, etc, mas o ponto principal do meu dia era justamente assistir Cyber Chase, Piggly-Winks, Pequeno Urso, Castelo Rá-Tim-Bum, Doug, que eram coisas diferentes e com estilos muito diferentes um dos outros, mas sempre tinha aquela boa e velha lição. Algumas traumatizavam? Claro, mas dá pra ver que eu tô super bem hoje em dia. A vida era boa assim. Eu assistia esses desenhos na TV, mas quando eu escutava meus vizinhos me chamando, eu não pensava duas vezes antes de sair pra rua com a minha bicicleta e ficava o resto do dia me ralando no asfalto, mas rindo muito. E talvez alguns de vocês nem saibam o que é isso, mas eu também convivi por muitos anos com uma coisa chamada fita cassete. E eu sei que tem gente até da minha idade que talvez nem tenha visto uma. Pra quem não sabe, ela é mais ou menos assim. E pra assistir, você obviamente precisava de um tocador. E ele era assim, um trambolho. Mas eu tinha as minhas humildes fitinhas da Disney, como Rei Leão, Lilo e Stitch, Aladdin, etc. E a gente reassistia elas até com uma certa frequência. A minha mãe disse que eu assistia pelo menos umas 5 vezes por dia. Um outro detalhe dessa época que eu comentei antes é que justamente nessa época em que começamos a ter computador dentro de casa. Mas para os mais novos que acham que eu tô falando de um PC gamer ou até um notebook, eles apresentam a nossa máquina potente. Eu sei, ele é diferente, mas foi justamente com ele que eu comecei a nutrir um dos meus grandes interesses, os animes. Foi com ele que eu assisti as primeiras temporadas de Sailor Moon e tive a primeira visão de uma garota mágica. E foi com ele também que eu joguei os meus primeiros jogos. E vocês acham que era Resident Evil, GTA? Não, eu jogava num site chamado Free. As pessoas nunca mais vão saber qual é a sensação de jogar esse jogo pela primeira vez, mas eu admito, eu gostava mais dos jogos do site da Disney, principalmente os de Phineas e Ferb e Kid vs Kat. Eu também tinha um fraco pelo famoso jogosdemeninas.com. Afinal, I'm just a girl. Mas eu também tive um maravilhoso PlayStation 2. Com ele eu montei o meu gosto fofo e ao mesmo tempo o meu gosto mais aventureiro. E é claro, o melhor de todos, o radical. A maioria vinda de algum bueiro sem a gente saber de onde. E o pior, a maioria tudo em inglês. Então você tinha duas opções: aprender e depois voltar a jogar, ou sofrer como você jamais imaginou tentando descobrir o que é pra fazer, pulando todos os diálogos e refazendo o mesmo nível porque você provavelmente vai morrer. Uma coisa que tinha nessa época que eu também sinto bastante saudade é propaganda de livros. Mas não era qualquer propaganda, ela tinha toda uma ambientação, tipo as propagandas dos livros do Goosebumps ou do querido Diário Otário, que eram cheias de animações e realmente faziam a gente ficar entretido, porque eu não sei vocês, mas quando eu vi as propagandas do Goosebumps pela primeira vez, eu fiquei com um pouco de medo. Sim, gente, eu sou o covarde. E é claro, a gente herda também algumas coisas boas das gerações anteriores. Por exemplo, com a minha mãe eu aprendi o básico de uma máquina de tricô, que também é uma coisa que não se vê todo dia. A fazer receita de remédio caseiro que funcionaram nela e nos meus tios, o básico. E com meu pai eu aprendi a brincar de bolinha de gude, jogar tazo, pebolim, e eu tento passar esses ensinamentos adiante como eu posso, embora eu admita que eu fiquei ruim em tudo isso. A gente teve a revista Recreio, aquela que vinha com um brinquedo junto. Talvez seja por isso que eu gosto de Acho 7 Erros hoje em dia. Vi as primeiras propagandas da Turma da Mônica Jovem, eu vi a fita cassete virar DVD e depois virar streaming. E as músicas? As músicas. Você tinha 4 opções. Ou ia pro lado do pop com Restart, High School Musical, Hannah Montana, ou ia pro lado dos emos com NX0, My Chemical Romance, Avril Lavigne, Fall Out Boy, ou você curtia os dois e era julgada pelos dois, ou você seguia o caminho dos seus pais e nutria um carinho pelas músicas de velho deles. E o meu caso
Era a opção 3, e eu amava. Mas eu também gosto das músicas que os meus pais gostam. Ando devagar, porque já tive pressa. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Mas por que eu tô falando de tudo isso? É só pra ativar a nostalgia? Também. Mas talvez você tenha notado que tem algo que eu ainda não comentei. A comida. Esses últimos dias, a minha mãe recebeu 2 caixas de bombom de presente dos aluninhos dela. E é óbvio que eu fui pegar alguns. E entre eles, a minha mãe me ofereceu um que eu já não comia há muito tempo. E quando eu dei a primeira mordida, eu mastiguei e eu comecei a fazer careta. Não porque tava estragado, mas porque não era o mesmo gosto de quando eu era criança. E isso se repetiu nos outros que eu comi. Me lembrava aqueles guarda-chuva de chocolate, sabe? Que era mais gordura que cacau. Mas eu relevei. Alguns dias depois eu descobri porque me lembrava tanto os guarda-chuva. E eu comecei a perceber como tudo mudou. Não só o chocolate ou o preço dele, mas outras comidas, como o próprio queijo, saladas. Isso tá atrelado a vários fatores. O clima, o preço e até o meu próprio corpo. Até o jeito que eu produzo saliva é diferente de quando eu tinha 6 anos. E realmente, as coisas mudaram muito desde aquela época. E a gente vê isso até nas crianças atualmente. Por causa do avanço da tecnologia, as crianças estão desenvolvendo o senso mais rápido, mas também estão ficando mais ansiosas. E eu sei que isso pode parecer besteira, mas não é. E até você é afetado por isso. Afinal, tu nunca parou pra pensar por que você não consegue mais assistir vídeo longo? E isso é verdade. Um tempo atrás eu tive que ouvir de uma criança de 8 anos que eu era infantil, porque eu gostava de My Little Pony. Eu amo criança, mas a vontade que eu tive de meter uma bicuda naquele anão de jardim, isso é meio assustador. Quando é que foi que a gente parou de ver a criança como um ser que pode ser brega, mais livre, pra um mini adulto que vai te humilhar e dizer que você é cringe? Mas você falhou, criança. Você não pode jogar a minha própria criação contra mim. E deixando bem claro, eu não tô falando que a infância de hoje em dia é pior que a minha, mas ela tem coisas erradas, igual todas as outras tiveram. É só meio assustador ver como foi tão rápido. E apesar de eu falar sempre aqui sobre mudança e como você deve aceitá-la, mesmo se doer, eu admito que não é fácil. É sempre bizarro pensar que nem tudo vai ser a mesma coisa. Que a gente precise de um projeto de lei pro chocolate continuar com gosto de chocolate. E a gente ainda ter a esperança de que as nossas flores não sequem num sol de meio-dia. Mas cabe a nós também ter a responsabilidade de cuidar para que essas coisas continuem o mais normal que a gente puder. Para que as gerações que vieram depois de nós consigam sentir só um gostinho do que tivemos, assim como sentimos um gostinho da dos nossos pais, e eles, a dos nossos avós. As coisas mudam de infância para infância, mas é exatamente isso que é. Infância, o começo de uma vida. Todo mundo deveria ter o direito de experimentá-la sem rótulos, sem modas, sem pressão e sem aquele sentimento de que o mundo tá correndo contra você. Só uma criança, descobrindo o mundo de forma simples, assim como eu senti quando foi a minha vez. Mas deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve pra ver mais dessas piradas de cabeça que eu dou de vez em quando. Eu não sei porquê, mas vocês gostam. Preocupante. Se quiser ajudar essa animadora a comprar o pão velho de cada manhã, considere virar membro ou mandar um live pix com alguma mensagem legalzinha. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!